Neste bloco, você vai conferir algumas dicas do economista Gilberto Braga sobre como administrar os gastos, renegociar as dívidas e organizar a vida financeira. Gilberto, o ano começou e as contas se reiniciam. Como ficam os gastos nesse início de ano e como administrá-los? Esse período de início de ano é um período bastante confuso para uma boa parte dos brasileiros. Primeiro porque é um período de verão em que muita gente consegue tirar férias. Quando você sai de férias, você antecipa 13º do ano seguinte, você tem gratificação de férias e ainda tem o 13º que você acabou de receber do ano anterior. Então você tem as contas do final do ano, os presentes de Natal para pagar e as despesas de início de ano. Então muita gente se perde porque tem mais dinheiro rodando na conta bancária, você tem que administrar um volume maior de recursos e também um volume muito maior de despesas. Então é preciso se estruturar e é preciso se preparar. Para isso é preciso fazer uma planilha, ou seja, listar todas as despesas e todas as receitas e fazer uma correlação entre todo o dinheiro que você tem na mão com tudo aquilo que você tem para pagar nesse início de ano. Lembrando que o salário não cai na data habitual, porque quem saiu de férias recebeu antecipadamente, e isso é importante que você coloque nessa planilha não apenas o total a gastar e a pagar, mas distribuindo pelos períodos em que o dinheiro tem que sair. Isso é importante porque ao longo desses primeiros dias de 2017, tem muita gente aproveitando, muita gente de férias, muitos filhos aí que estão também de férias escolares e pressionam os pais por mais gastos. E temos as despesas tradicionais que todo ano aparecem nesse período, ou seja, o resquício do ano passado e as despesas de matrícula, material escolar, de tributos, tem que pagar o IPTU, quem tem carro tem que pagar o IPVA e, de uma forma geral, ainda tem que sobrar um dinheiro para o carnaval, que é logo ali na frente, e também todo mundo quer brincar, aproveitar o carnaval, é um segundo momento de férias, digamos assim, muito aguardado por todo mundo. Então é preciso fazer o dinheiro render e, se possível, sobrar. Para quem já entrou 2017 com dívidas, como renegociá-las? Primeiro, as despesas que têm que ser pagas, elas podem ser parceladas. O IPVA tem desconto para pagamento à vista, mas pode ser pago em 3 parcelas. O IPTU pode ser dividido em 10 parcelas. O material escolar, a maioria das papelarias facilita o pagamento no cartão de crédito sem juros. Então você pode buscar as formas de parcelamento que não tenham o enquadramento à cobrança de juros. Para quem está efetivamente no vermelho, o ideal é fazer uma renegociação, ou seja, somar tudo aquilo que deve, pegar um único empréstimo, seja no crédito consignado, que tem as taxas mais baratas da economia, ou então fazer um empréstimo convencional, aquele que você vai no banco, assina um contrato, uma papelada com o gerente e você tem uma taxa de juros muito menor do que a do cheque especial e ainda do cartão de crédito, que é mais cara ainda. Então, o que não pode fazer é ficar todo mês entrando no vermelho do cartão de crédito, utilizando o limite do cheque especial e assim você ficar devendo esses dois lugares, ou seja, cartão de crédito e cheque especial. Os juros em média estão em torno de 14% ao mês, são muito altos, enquanto que o empréstimo convencional cai para aproximadamente 6%, ou seja, menos da metade do que você vai pagar nas formas diretas e automáticas de crédito. No crédito consignado, que é aquele com desconto em folha, você tem que ir na área de recursos humanos da empresa, pedir o empréstimo e ele faz o desconto automático no pagamento do salário, os juros vão cair para em torno de 3%, 3,5%. Então é muito mais vantajoso você se endividar a 3,5% do que pagando 14%, 15%, 16% ao mês. Além disso, o prazo de financiamento pode ser alongado, o que faz com que a prestação fique menor e, nesse aspecto, você consiga sair dessa situação momentânea. E mais, mudar o estilo de vida, parar de gastar, cortar o supérfluo, aproveitar que estamos numa época de verão no Brasil inteiro, a praias, parques, muito lazer ao ar livre, que é muito mais barato do que ir a cinema, em shopping center, do que fazer programas em locais fechados, onde além do ingresso que você tem que pagar nesses lugares, você tem o estacionamento ou o transporte, você tem o lanche,
o fast food, que saem barato em casa e na rua sai muito caro. Para quem quer começar o ano organizado financeiramente, é bom começar a poupar desde agora? Sempre é hora para mudar, sempre é hora para recomeçar, para mudar os hábitos. E como diz o ditado popular, ano novo, vida nova. Então é hora de se programar para que você consiga diminuir as despesas. Esse é um esforço que não pode ser só do pai, da mãe, das pessoas que suportam financeiramente a casa ou a família. É preciso um esforço coletivo envolvendo os filhos, inclusive as crianças. É importante que cada um saiba o seu papel. Uma criança que diminua o tempo de banho faz com que a conta de luz fique mais barata e até mesmo a conta de água. Então é preciso mudar os hábitos para que não seja apenas naquilo que se compra e se gasta fora de casa. É preciso mudar os próprios hábitos, mudar as próprias atitudes. Então o ano novo, ele sempre faz com que se renovam as esperanças, com que as pessoas refaçam os seus planos, criem novas expectativas normalmente positivas, e isso na área financeira também é muito importante. É óbvio que você pode, de repente, ser abençoado por Deus e ganhar na loteria esportiva, mas Deus abençoa um de cada vez. Como tem muitas pessoas precisando mudar de vida, é importante que todas elas mudem de atitude e possam ter uma vida mais regrada, mais econômica e feliz com as suas famílias do ponto de vista financeiro em 2017. Nesse momento, ter tudo controlado faz diferença? Olha, botar na ponta do lápis funciona, mas o importante é você controlar da forma que você se sinta confortável. Hoje em dia, muita gente anota as coisas no próprio celular. Então, aquilo que é importante, você deve acompanhar naquilo que você não vai esquecer de anotar e de consultar sempre que necessário. Então, se você tem um planejamento das despesas fixas, que são aquelas que você não pode deixar de pagar, contas de concessionária, a conta do supermercado, que é a alimentação, o aluguel, a prestação da casa própria, o transporte. Então, são contas que você certamente vai ter que pagar. Então, essas você pode controlar de um lado daquelas que são obrigatórias. E daquelas que a gente chama de supérfluas, que são as variáveis, você pode controlar em outro arquivo, em outro papel, em outra planilha, que envolve o aniversário, que envolve aquela saída no fim de semana, almoçar fora, né? Uma das coisas que certamente podem fazer a diferença é diminuir a alimentação fora de casa. É um dos itens mais caros no Brasil inteiro e hoje em dia é até muito interessante que está na moda os programas de culinária, inclusive culinária infantil. Então pode até ser um programa diferente, colocar todo mundo com um aventalzinho, cozinhando em casa, fazendo disso não uma atividade obrigatória, mas até uma brincadeira, uma atividade prazerosa. Fazer uma macarronada de domingo, inventar um prato diferente que agrade a toda a família e envolvendo a família numa atividade que, se for feita de forma coletiva, pode se tornar lúdica e até muito mais em conta e bastante prazerosa. E no próximo bloco você vai conferir mais dicas do economista Gilberto Braga.